Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, aula de hoje nós vamos continuar falando sobre ângulos formados por duas retas paralelas cortados por uma transversal, tá? Só que tem um diferencial. Hoje eu vou relembrar algumas definições da aula anterior e vou fazer alguns exemplos com vocês, porque nós vamos calcular agora as medidas do ângulo, tá bom? Então, lembrando que quando nós temos essas aulas, né, essas videoaulas, é importante que vocês estejam anotando essas atividades no caderno, né? Façam anotações durante a videoaula, porque a gente vai sistematizando a aprendizagem, tá bom? Então, aqui, o nosso tema da nossa aula, tá? Deixa eu acertar minha tela aqui. Bom, vamos lá. Então, ângulos alternos, né? Vamos começar por eles. Ângulos alternos são aqueles que eles são de lados alternados da minha reta transversal, tá? Então, por exemplo, o ângulo A1, ele é alterno ao ângulo A2. Logo, a gente sabe que eles são opostos pelo vértice, né? Porque eles pertencem a esse vértice aqui e tá um de um lado e o outro do outro. Por eles estarem em lados diferentes, a gente pode denominá-los como opostos pelo vértice e alternos, tá? Esses ângulos alternos, eles vão ter a mesma medida. Então, o valor do A1 é igual ao valor do A2. O valor do B1 é igual ao valor do B2. E assim por diante. Aqui embaixo, o valor do A3 é igual ao valor do A4. O valor do B3 é igual ao valor do B4. Beleza? Bom, vamos lá. Esses ângulos alternos, eles podem ser tanto da parte interna quanto da parte externa, tá? O que vai mudar aqui para mim? Vai mudar a forma que eu vou enxergar, que eu vou interpretar a minha questão. Então, aqui eu tenho ângulos alternos, ângulos de lados diferentes, internos, ou seja, dentro das minhas retas paralelas. Se eu for analisar isso, todos esses ângulos, eles possuem a mesma medida. Então, o ângulo G, ele é congruente ao ângulo A. O ângulo E, ele é congruente ao ângulo G. E o ângulo E é congruente ao ângulo A, tá? Todos os três aqui têm a mesma medida. Aqui eu tenho ângulos alternos externos, aqui do lado de fora, tá vendo? Da minha paralela, agora eu tenho dois ângulos aqui fora. Se nós formos comparar, o ângulo C, ele é congruente ao ângulo A, e o ângulo A é congruente ao ângulo E, tá? Então, as justificativas aqui é que são ângulos opostos pelo vértice e são ângulos de mesma medida, então são ângulos congruentes. Podemos falar que também eles são ângulos correspondentes, porque ângulos correspondentes também têm a mesma medida, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, só para finalizar, então, quando eu tenho esses ângulos, eles são congruentes. E agora a gente vai falar um pouquinho de ângulos colaterais. Qual que é a diferença de um ângulo colateral para um ângulo alterno? O ângulo alterno, a gente sabe que eles estão em lados diferentes. Colateral significa que eles estão ao mesmo lado. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui, desse lado aqui, se os meus ângulos estiverem todos desse lado, eles são colaterais. Se eles estiverem todos desse lado, eles também vão ser colaterais. Agora, se eu tiver um ângulo aqui em cima e um ângulo aqui embaixo em lados diferentes, eles são alternos, tá? Então, duas retas distintas e paralelas, interceptadas por uma transversal, podem determinar ângulos colaterais internos ou externos, e eles vão ser suplementares. Por que suplementares? Porque suplementar, eu sei que a soma dos ângulos tem que ser obrigatoriamente igual a 180 graus. Então, aqui, ó, o ângulo A1 e o ângulo B2, eles são colaterais, eles estão do mesmo lado. Se eu somar esses dois ângulos, a medida deles vai dar 180 graus nessa soma.
Aqui, o ângulo B3, por exemplo. O ângulo B3 e o ângulo A4. Eles também são colaterais aqui. Se eu somar, a soma deles, dos dois ângulos, vai dar 180 graus, tá? Se eu fizer aqui, ó, B1 e o A1, eles também vão dar a soma de 180 graus. Então, sempre ângulos suplementares, quando nós somamos, o valor dele, da soma, né, no caso, é 180 graus, tá bom? Então, vamos lá. Ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais internos, eles estão do mesmo lado e do lado de dentro das minhas paralelas. Então, eu tenho o ângulo H, o ângulo A e o ângulo B. Os três estão internos. O ângulo H e o ângulo A, eles são colaterais aqui na minha reta transversal. O ângulo B e o ângulo A, eles são colaterais aqui na minha reta S. Se eu somar o ângulo A e o ângulo B, eles vai dar o B mais A, né? O A mais B é igual a 180 graus. Se eu somar o ângulo A e o ângulo H, ele vai dar 180 graus. Agora, o que eu não posso fazer? Somar o B com o H, porque eles não são colaterais, eles são alternos. E alternos têm a mesma medida. Então, o B é congruente com o H, tá bom? E ângulos colaterais externos. Ângulos colaterais externos, porque eles estão do lado de fora das minhas retas paralelas. No caso aqui, o ângulo A, ele é interno, mas a gente vai usar ele para contextualizar, tá? Então, aqui, externos, eu tenho o ângulo E e o ângulo A. O ângulo E e o ângulo A, eles são congruentes, eles são iguais, tá? E se eu somar o ângulo A mais o ângulo D, eu tenho um valor de 180 graus. E se eu somar o ângulo D e o ângulo E, eu também tenho um valor de 180 graus. Por que eu estou somando? Porque eles são ângulos colaterais e a soma de ângulos colaterais vai dar igual a 180 graus, tá? Tanto no interno quanto no externo, eu tenho ângulos suplementares, beleza? Nós vamos fazer agora alguns exemplos. E nos exemplos, eu sempre vou buscar calcular o valor dos meus ângulos, tá? Então, aqui, eu tenho o meu primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu tenho as duas retas transversais, RS, e eu tenho a minha reta T aqui, a minha transversal. Eu tenho um valor de um ângulo igual a 2x e o valor do outro ângulo igual a 3x. Então, se eu analisar os dois ângulos, eles são colaterais, porque eles estão do mesmo lado da minha reta transversal, tá vendo? Os dois estão do lado direito. Se eles estão do mesmo lado, então a gente vai seguir um passo a passo aqui para resolver. Deixa eu mudar minha tela para cá, vai ficar mais fácil. Então, aqui o primeiro passo é calcular o valor do x. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação, né? Eu não sei qual que é o valor desse x, então eu preciso calcular. Então, aqui, para eu calcular, eu venho aqui, ó, 2x mais 3x. Como eles são ângulos colaterais, eu sei que eles vão ser suplementares, então eu preciso somar. Então, esse 2x mais 3x vai ser igual a 180 graus, que são dos ângulos suplementares. Então, 2x mais 3x, 5x, igual a 180. O 5 está multiplicando, passa na divisão, 180 dividido por 5, 36. Acabou aqui? Não, porque aqui eu descobri só a medida de x. Eu quero descobrir a medida do ângulo. Então, o meu segundo passo é calcular o valor de cada ângulo. Como que eu vou fazer isso? Vou substituir o valor de x que eu encontrei. Então, 2 vezes x vai ficar 2 vezes 36. 2 vezes 36, 72. Depois, a gente faz do outro ângulo. 3 vezes x ficou 3 vezes 36, porque o valor de x é igual a 36. 33 vezes 36, 108. Então, esse ângulo aqui de 2x, ele vale 72. E o ângulo de 3x, ele está valendo 108. Tá? Então, são esses os valores. Aqui na letra D,
Deixa eu subir mais um pouquinho. Eu tenho dois ângulos de lados diferentes, tá? Então, se eles são de lados diferentes, eles são alternos. No caso, alternos e externos, porque eles são do lado de fora das minhas retas paralelas. Como eles são ângulos alternos e externos, então eles vão ser ângulos congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Para eu descobrir aqui, eu tenho o mesmo passo a passo. Primeiro passo, eu vou calcular o valor do x. Qual que é a diferença? Como eu tenho ângulos congruentes, então eu sei que o 3x mais 8, que é o ângulo aqui de cima, ele vai ser igual a x mais 50. Então, eu tenho uma igualdade aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a equação normal, né? 3x, esse x, aqui eu estou separando variáveis e os números, então 3x menos x, 2x. E aqui, 50 menos 8. 50 menos 8, 42. Faço a divisão, 42 dividido por 2 é igual a 21. Não terminou aqui, porque aqui eu só encontrei o valor do x, eu quero encontrar o valor do ângulo. Então, agora, no segundo passo, vou calcular o valor dos ângulos. Primeiro, 3 vezes... Primeiro é esse aqui, né? 3 vezes 3x mais 8. No lugar do x, eu substituo 21. Então, 3 vezes 21 mais 8 é igual. Então, 3 vezes 21, 63. 63 mais 8, 71. Beleza. Eu já sei que por eles serem ângulos alternos, eles vão ser congruentes. Mas, mesmo assim, eu calculei para vocês verem. O ângulo de baixo é o x mais 50. No lugar do x, eu coloquei o 21. Então, que é o valor que a gente calculou aqui. Então, 21 mais 50, 71. Então, tanto o ângulo de cima, que é o 3x mais 8, quanto o ângulo de baixo, que é o x mais 50, o valor é igual a 71, tá? Vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho aqui, ó, eu peço desculpas para vocês que acabou não alterando, mas são ângulos colaterais, tá? Não são alternos. Eles são colaterais porque eles estão no mesmo lado. Por eles estarem do mesmo lado, então eu vou somar os dois e eu sei que na hora da soma aqui, para eu somar os dois ângulos, eles vão ser igual a 180 graus. Então, aqui é o primeiro passo, vou calcular o valor do x. Então, estou somando aqui, ó, 2x mais 50, que é o ângulo aqui de cima, mais 3x mais 5, que é o ângulo aqui. Estou somando os dois porque são ângulos colaterais, tá? Que vai ser igual a 180. Então, ficou 180, 50 e o 5, né? Separei aqui das variáveis. Então, 180 menos 50 menos 5 foi igual a 125. Fiz a divisão, 125 dividido por 5 é igual a 25. Então, o x vale 25. Terminou? Não. Preciso calcular o valor do ângulo. Vou lá calcular o valor do ângulo. Segundo passo. Na primeira equação, então eu tenho 2 vezes o 25, que é o valor do x que eu encontrei, mais o 50. 2 vezes 25, 50. 50 mais 50, 100. Então, eu calculei o valor do primeiro ângulo, aqui do 2x mais 50. Aí eu venho no segundo ângulo, 3 vezes 25, porque 25 é o valor de x, mais 5. 3 vezes 25 mais 5, daria 80, né? Que é o 75 mais 5, 80. Então, o primeiro ângulo vale 100, o segundo ângulo vale 80, tá bom? Eu vou deixar como atividade para vocês uma lista de exercício. Ela vai estar lá na plataforma, né? No portal da Moderna Compartilha. E essa lista vocês podem responder direto na lista e encaminhar ela para o portal. Ou vocês podem copiar e responder no caderno, ou imprimir e responder, desde que vocês, gente, mandem as atividades. Eu preciso, nós professores precisamos que vocês mandem as atividades para nós,
tá? Então, anexa lá, se você for fazer no seu caderno, tira foto ou escaneia e anexa lá na atividade, né? Responde a atividade pra gente estar podendo fazer todo o acompanhamento das tarefas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Próxima aula eu vou corrigir mais algumas tarefas que eu já passei, né? E nós vamos dar sequência aí nos conteúdos. Lembrem-se que eu estou aqui. Então, sempre que vocês precisarem, pode contar comigo. Entre em contato comigo pelo Portal da Moderna. Tem um campo que você pode mandar uma mensagem para mim. Ou você pode acessar as minhas redes sociais, né? O Instagram. Ou você pode me mandar um e-mail, tá? Ou entre em contato com a escola. Tem N maneiras de vocês falarem comigo. Então, qualquer dúvida, eu estou aqui para esclarecer para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.